bem-vindos de volta. Espero que tenham almoçado pouco para evitar o efeito jiboia aqui. E para darmos prosseguimento, nós vamos convidar, que já está no palco, Guilherme Rocha. Guilherme, ele é o responsável, coordenador de redes sociais do Ministério da Transparência, Controladoria Geral da União desde 2011, é tido como um inovador lá na Esplanada, nessa área pública, porque não aceita o argumento de que não tem dinheiro. Ele faz, inventa e vem mostrar para a gente um case que deu muito certo, que é o case do Diga Não às Pequenas Corrupções, que eles fizeram assim só com boa vontade mesmo. E isso é um diferencial, principalmente para a gente de comunicação, que lida hoje num ritmo, numa velocidade incompatível com a Lei 8666, né? Que para comprar uma caneta tem que licitar, para qualquer coisa tem que licitar, e as demandas que nos chegam têm uma celeridade que às vezes pode inviabilizar o nosso trabalho. Então, o motivo do Guilherme estar aqui, além do trabalho competente que ele realiza, o Facebook do Ministério é um Facebook muito bacana, considerado um dos melhores, um dos modelos lá pela SECOM. Ele tem ainda essa habilidade de quebrar pedra, né, Guilherme? Então, com vocês, aqui o Guilherme é analista de redes sociais, formado em publicidade e propaganda pela UNB, tem MBA em gestão estratégica de marketing pela GV e é uma pessoa muito agradável que eu conheço. Com vocês, o Guilherme. Obrigada por ter vindo. Olá. Boa tarde, gente. Boa tarde. Retirem 50% aí do que ela falou. Mas grande parte. Então, hoje a gente vai conversar um pouco justamente sobre a questão de não estar na crise, mas viver a crise, né? Acho que se a gente está falando de gerenciamento de crise, a CGU ela é um ministério que mesmo em governos anteriores sempre esteve entre os 2, 3 últimos orçamentos. A nossa área de comunicação ela não tem rubrica orçamentária própria, lógico, tem de outras áreas, mas a gente, o nosso orçamento é 0. E a conversa vai ser mais ou menos nessa linha. Eu vou apresentar o case das pequenas corrupções, que foi o grande sucesso nosso em anos anteriores, mas ele se estende, né? É algo que já ganhou vida própria. Mas eu vou falar no meio da palestra sobre nossas práticas nas redes. Não sei se são boas ou ruins, é o que a gente vai sempre aperfeiçoando ali, mas é o que a gente está fazendo atualmente. E eu fecho voltando na palestra novamente. Então vai ser mais ou menos assim que a gente vai conduzir. Acho que uma questão interessante de falar é que, não que eu concorde, que eu acho que tenha que ser assim. A gente tem experiências hoje mesmo aqui, com trabalho de agência, né? O próprio Ministério da Saúde vai vir, a SECOM, dá para você trabalhar integrado, mas a gente sabe que a grande maioria, e eu vou falar isso já no segundo slide, seja federal, municipal ou nível de governo estadual, tem mais ou menos uns problemas semelhantes, geralmente, que a gente vê por aí, de orçamento, de pessoal e às vezes de patrocínio, né? De chefia, não comprar ideias, é um pouco da dificuldade que a gente tem. E eu vou mostrar o que a gente faz para contornar, o que a gente fez nesses 6 anos. Eu vou ficar do lado dali para ir passando, eu vou dando um alô. Então, durante todos os slides, vai aparecer algumas imagenzinhas sobre 5 assuntos que eu vou falar, que vão permear toda a apresentação. Então, para que esse case fosse possível, a gente precisou esperar uma mudança de cultura organizacional. Também é bem comum, né? A linguagem das redes não falar muito com a linguagem da instituição. E aí ficar essa dicotomia, eu vou caminhar mais para o lado da prefeitura de Curitiba, tão falada e conhecida, ou eu vou fazer algo mais sério. A gente sempre andou numa coisa um pouco mais sóbria, mas com momentos de humor, mas muito pouco. A gente sempre trabalhou uma coisa um pouco mais séria. Então, o case não aconteceria se fosse em outro momento. A gente esperou a instituição estar pronta, estar acostumada à linguagem de redes sociais. A gente já tinha quase 2 anos de trabalho de redes.
e a gente conseguiu emplacar, porque senão teria parado na chefia imediata, não teria subido até o ministro, nem chegado próximo. A questão da gestão de riscos, né? A gente está falando de redes sociais, a gente está falando no caso do Facebook da CGU, ano passado deu mais de 30 milhões de pessoas alcançadas. Então, o que a gente faz? Pode deixar. A gente só pensa bastante antes de soltar e circulariza a informação. A nossa equipe lá sou eu e mais 2 pessoas atualmente, mas eu vou mostrar que quando eu comecei era apenas eu. E a questão de termos 3, eu acho uma equipe relativamente grande para redes sociais. A gente sempre circulariza tudo que a gente vai fazer, são olhares diferentes, às vezes um pega um problema que sairia, o outro, então eu acho bem importante que a informação circule antes de ser publicada em qualquer rede, né? A motivação é basicamente isso que a Kátia falou. A gente tem que trabalhar com o que está ao nosso alcance. Lá na CGU os recursos são bem parcos também, mas dá para fazer um bom trabalho contornando essas adversidades. Okay. Nesse caso também é custo zero, né, como eu comentei. Lógico, não tão zero, porque tem o nosso salário e já toda a estrutura, mas custos adicionais, então a gente não depende de agência nem de patrocínio, a gente nunca trabalhou com patrocínio. E o último, assim, estamos todos no mesmo barco. Eu já participei de alguns eventos no Brasil e aí as pessoas, não, mas você está falando de CGU. Não, qualquer esfera, e você vai ver um orçamento inexistente no nosso caso. Então, na verdade, é uma canoa furada, não é um barco, não. Está todo mundo igual, não tem como a gente falar, pô, mas o meu município, eu conheço trabalhos de municípios pequenos no interior que trabalham muito bem com a LAI, inclusive, Lei de Acesso à Informação, no Facebook, óbvio. Temos graus de dificuldades, não dá para falar que está todo mundo na mesma realidade. Mas eu acho que o que vai ser apresentado pode ser aplicado em regra por todos. E essas imagens vão se repetindo aí, vai ser um daqueles assuntos que eu vou mencionar. Bom, essa é a imagem da campanha, né? Eu queria só ver se alguém já conhece a imagem, já viu essa imagem antes? Que bom. Então, então deu mais ou menos certo. Os números foram o seguinte, na verdade a campanha... Ele pediu para deixar. Pode ser. Eu não sei onde apaga. Lá atrás, quem pode... Na verdade, a campanha, eu vou explicar como é que foi todo o processo, mas ela culminou em uma imagem, essa imagem que a gente publicou no início de 2014, mas a CGU já continua fazendo outras ações e ficou perene na instituição, né? E a imagem teve 282 mil compartilhamentos, a gente não tinha nem 30 mil seguidores. Aí pode passar. Com 10 milhões de visualizações essa imagem, mas ela foi publicada por vários outros artistas, outros órgãos. Então, assim, eu já vi perfil com mais de 282 mil compartilhamentos. Então, na rede, a gente não consegue dimensionar o alcance real dessa imagem. Mas o nosso perfil chegou a quase 10 milhões. Um engajamento de quase 1000%, né? Quando eu tirei esse print, a gente estava com 43, mas foi algumas semanas depois da gente já ter soltado, 43 mil fãs, no caso, né? E aí, o que eu acho engraçado é que lá internamente, até era uma chefia na época, falou assim, nossa, mas que sorte, né, Guilherme? Eu falei, foi. Realmente, foi uma sorte, não, é antigo, e não era uma chefia direta. Aí comentou, nossa, mas que sorte. Eu falei, foi bastante sorte, né? E aí eu vou explicar mais ou menos. Teve um quesito sorte, óbvio. Mas a questão é que a gente está preparado para quando a sorte aparece, né? Então eu vou mostrar como é que foi toda a realização da campanha e o que a gente faz além, né? No nosso dia a dia. Só para ter uma noção da repercussão, a Folha soltou... Pode passar o nome. A Folha soltou que quando saiu a imagem, eles tinham 3 milhões de seguidores e a imagem com mais compartilhamento tinha 22 mil compartilhamentos no perfil da Folha de São Paulo. E aí eles publicaram a nossa imagem e deu 46 mil. Então a nossa imagem foi a mais publicada no perfil da Folha, inclusive. Então assim, é uma coisa que naturalmente o nosso público-alvo ali, tanto que a gente fez a campanha baseado no comportamento, nas respostas na nossa página do Facebook, já era algo que o público ansiava, tinha anseio
de ver esse tipo de informação, né? Então, ele viralizou muito fácil em vários canais. Em seguida, a gente até chegou a sair no Bom Dia Brasil e na Ana Maria Braga, na Globo. O Jornal Nacional chegou a ligar lá para assessoria, mas aí a pauta caiu, não deu. Mas, pelo menos na Globo, a gente saiu nesses 2 programas, em outros locais, em todas as outras emissoras, TV fechada também. Eu ia até passar, mas a gente está... só passar um pouquinho do Bom Dia Brasil para a gente ter uma ideia, mas a conexão de internet não está muito boa, então a gente vai tocar. É bom porque tem muita coisa, tem uns 40 slides aí, a gente anda um pouco mais rápido. Eu falo mais como da cobra, então é melhor a gente andar. E como é que veio a ideia da campanha? Em 2 anos antes, eu tinha visto essa pesquisa, e a gente faz a curadoria de notícias para serem divulgadas pelas redes sociais também da CGU, né? Então, a gente chegou a publicar essa notícia e isso ficou na minha cabeça. Eu falei, pô, interessante, né? 1/4 dos brasileiros, mais ou menos, não vê essas atitudes antiéticas como uma forma de corrupção. Fala, não, subornar um guarda não é corrupção, é suborno. Então tá bom. Lógico, se você for no pé da letra ali, você vai ver que tem muitas coisas, como furar uma fila, não é corrupção. A gente chamou isso de pequenas atitudes como desvios éticos, inclusive a gente sempre falou isso na campanha, que eram desvios éticos e também ilegais, e outros que dão cadeia, como suborno, por exemplo. Mas foi curioso. E quando a gente soltou uma imagem, você vê que é uma imagem simples, né, que a gente tinha no começo, a gente não tinha a diretora de arte que trabalha conosco agora, era de outra área que estava nos ajudando, não era exclusivo. A gente fez essa pergunta no Dia Internacional contra a Corrupção. O que você faz para combater a corrupção no seu dia a dia? E eu, ingenuamente, achei que as pessoas fossem falar, não, eu acesso o portal da transparência, eu uso lá, eu vou no conselho municipal. Não, as respostas todas vieram na mesma linha, que é o próximo slide. Pode até passar mais um. Então, essas foram as respostas da pesquisa, né? Subornar o guarda, falsificar a carteirinha, comprar produtos. E essas foram as respostas daquela imagem que a gente tinha soltado. Aí, na hora, eu linkei. Eu falei, pô, o pessoal não está vendo exatamente as ferramentas, somente as ferramentas que são oferecidas pelo governo para combater a corrupção. Essa corrupção mais direta, grande, que todo mundo vê. Mas as pequenas, elas são encaradas como uma forma de corrupção. E essas atitudes já eram combatidas separadamente na internet. Acho que o grande lance foi a gente reunir e utilizar um nome bom, que era apelativo, era instigante, você chamar tudo de pequenas corrupções. E foi o que aconteceu. Então a gente reuniu em cards separados inicialmente e soltamos. A nossa ideia era essa, era separado, vamos falar de cada uma, e teve uma repercussão boa também. Para a gente foi muito bom, chegamos a 100% de engajamento, a gente tinha só 17 mil, 15 mil pessoas falando, então estava bom até ali. E aí teve um tal quesito de sorte, que é o que eu vou mostrar no último slide aí da apresentação. Aí, aqui já tinha estourado. E aí o que aconteceu? Vários órgãos, ONGs, pessoas físicas, teve de tudo procurando a gente e a nossa equipe, né? Muito reduzida. Então a gente não conseguia atender. A Petrobras ligou querendo fazer parceria, vários órgãos, tribunais, e a gente não conseguia nem dar demanda na mesma intensidade que vinha o fluxo, né? Então a gente pegou ali mesmo a pessoa que trabalhava conosco, adaptamos algumas peças e falamos, gente, está tudo online, utilizem, a parceria pode, sem alterar a imagem e tudo mais. Não rejeitamos nenhuma, mas deixamos acontecer mais naturalmente, porque foi um fluxo muito grande. E aí tiveram alguns desdobramentos, né? A CGU mesmo, no ano seguinte, ela tem um concurso anual de desenho e redação, e no ano seguinte o tema foi Pequenas Corrupções de Ganão. Mais uma vez, bateu o recorde de inscrições. Alcançou 500 milhão de alunos em todo o Brasil, e aí foi uma gratidão muito legal para a gente, né, da equipe. Era uma equipe pequena, como eu falei, éramos 2,5 na época, não tínhamos 3 não, éramos 2 e esse meio era a diretora de arte, que de manhã ela fazia clipping e de tarde ela fazia as nossas artes. Então ela fez a arte da campanha fazendo clipping junto. Era assim na época, e com o tempo que eu vou mostrar, a gente foi angariando e forçando a necessidade de ter
ela 100% é como está atualmente, a gente está trabalhando com 3 pessoas até hoje. Ou seja, aumentou muito. Aumentou. De 1 então para 3, de 1 para 3 aumentou bastante. Eu vou mostrar quando eu estava sozinho. 300%, é bastante. Quando eu estava sozinho era mais triste, porque eu não trabalho com arte. Aí vocês vão ver a situação. E aqui, aqui a gente vê que as pessoas tiraram foto, foram para o Instagram. A CGU não está no Instagram justamente por essa restrição. Eu falo assim, é interessante? Agora, esse ano que a gente adquiriu um fotógrafo exclusivo na Ascom, a Kátia sabe bem. Então, a gente não entrou, a conversa internamente sim, eu acho que Google+, Snapchat, Instagram são todos ótimos, mas a gente precisa ter braço. E para a gente ficar replicando o mesmo conteúdo, a gente sabe que não funciona. Então eu vou pegar e vou só adaptar e colocar em outra rede, então é melhor não ter. Ou a gente especializa, pensa num conteúdo específico, e naturalmente ele chegou no Instagram, as pessoas colocaram. Essa já é a segunda imagem, eu acho que eu vou botar no próximo slide, por favor. Mais uma. Aí as pessoas falaram, mas faltou vender voto aí. Aí a gente, oportunidade, né? Então a gente pegou o que as pessoas estavam falando que estava de fora da campanha, lançamos mais esse card, 6 mil compartilhamentos, 10 mil compartilhamentos, aquele sozinho. Então, e esse foi uma segunda leva já com as opiniões dos usuários. Isso é muito importante, né? A gente só tem, às vezes, que observar o que o usuário está falando. Eu observei uma vez, vi que dava para fazer a campanha, observamos de novo, fizemos uma segunda etapa. Você vai ver que isso acontece diariamente lá na CGU. Às vezes o cara fala, esse link está quebrado, esse assunto é interessante, a gente vai lá, vamos aproveitar isso aqui. E dá certo. É o que a gente aprende, ouve falar bastante, mas às vezes a gente não percebe, ou tem alguns empecilhos para eu não conseguir colocar isso em prática. Né? E aí o que aconteceu? Lógico, a campanha cresceu, e aí você tem sempre 2, 3 lados, 4 lados sobre a mesma questão. E tinham pessoas que não gostaram, com toda razão, não tira a razão, e tinham seus argumentos. Pode passar mais um, por favor? Eles falaram, mas corrupção não tem tamanho, e as grandes corrupções, aí começaram a falar vários argumentos contrários. E aí eu fui observando, bacana, realmente, você tem razão, a gente concordava, falava, vamos analisar isso por uma próxima e tal, sempre fazendo essa comunicação com o cidadão. E por outro lado, pode passar mais uma? Obviamente tinha muita gente do nosso lado, né, falando, não, eu concordo com a campanha, sempre tinha os dois lados. Teve muito mais gente concordando, por isso que deu certo. E o que a gente fez? É o próximo. A gente começou também, mais uma vez, a aproveitar isso para criar novas ações. Essa era uma linha de indiretas, né, que tem muito nas redes sociais, já até passou essa época, também acho que foi em 2015, 2016, que a gente fez assim, gente que não tolera pequenas nem grandes corrupções. Fizemos outros também, cards a respeito disso, aproveitando esse insight, esse input que a gente veio do cidadão nos comentários. E aqui eu acho que eu vou logo para as próximas. Essa já foi uma segunda campanha também que eu tive a ideia de pegar exatamente as desculpas que as pessoas estavam falando para cometer as pequenas corrupções. Eu falava, mas isso aí todo mundo faz. Eu falei, opa, tem mais uma oportunidade aqui. E aí, essa foi a nossa segunda campanha de maior sucesso. Deu 80 mil compartilhamentos, o álbum. E ela volta e meia também, a gente soltou ano retrasado, ano passado parece que algum global compartilhou. E aí deu um pico de acesso mais uma vez no início do ano passado. Então eu juntei essas frases, criei um texto, um parágrafo base para cada um e um fechamento. Deu certo. Então, assim, já é uma segunda campanha. A próxima, por favor. Também foi baseado num artigo que eu li na Folha de São Paulo, que falava corrupção mata. Todo mundo sabe, enfim, foi só um insight que eu tive. Eu falei, mas a gente está falando de corrupção, vamos detalhar? E aí a gente fez para o Dia Internacional contra a Corrupção, coisas simples, elaboradas, inclusive a nossa terceira integrante da equipe estava de férias, então fui eu e a diretora de arte, né? Então eu criei o texto, falei com ela, a gente trabalha sempre junto na hora da criação, os 3 no caso, e aí soltamos também, tivemos 15 mil compartilhamentos, separado 5, 6 mil compartilhamentos cada imagem depois.
Então, assim, aqui a gente tem alguns exemplos, tivemos outros. Ano passado a gente fez uma campanha da Live, foi bem bacana também. Mas eu acho que agora, eu já passo a falar das nossas práticas. Pode passar, por favor? Então aqui a gente começa a falar do dia a dia ali das redes sociais da CGU. O que a gente costuma fazer, o que a gente acha que está dando certo, o que a gente já fez, não faz mais. E aí não tem regra, não tem receita de bolo. Eu acho que cabe sim a gente sempre fazer com parcimônia, óbvio, perguntando a opinião dos outros, que sejam todos da Ascom, a chefia da Ascom, o que acha, trocando ideia, mas aos pouquinhos começar a fazer. Ano passado, fez um ano agora, a gente recebeu o Banco Central para benchmark. Não. Aí o pessoal, a gente está fazendo o Twitter, mas a gente quer ir para o Facebook. E realmente o Facebook, ele demanda muito mais, né? Porque ele demanda muito imagem. Você ainda consegue fazer um Twitter sem imagem, apesar que não é exatamente o ideal. Mas o Facebook não tem jeito. Então eles estavam pensando isso, e eles já tinham Twitter, mas eles não respondiam. Aí o rapaz me falou assim, não, agora a gente está fazendo um laboratório há 2, 3 meses, com todas as demandas que chegam, mas a gente não responde. É um laboratório interno. E aí eu vou mostrando para minha chefia o que eu falei. Eu falei, mas e aí, como é que está o resultado? Não, ele está aprovando todas. Eu falei, então começa, entendeu? Vamos responder aos pouquinhos. É difícil. Eu vou mostrar que quando eu comecei, realmente, para digitar o post, inicialmente eu já ficava, meu Deus, vou falar aqui pela CGU, vai ser difícil, se eu errar alguma coisa, mas assim, logo você pega o ritmo e você aprende o que deve ser dito, como, e sai bem mais fácil. Hoje em dia a gente já está inventando moda. Então, assim, o que a gente faz aqui? Eu comecei falando da parte de estatística. Toda segunda-feira eu chego de manhã e anoto manualmente no Excel os nossos números, né? Facebook, Twitter, YouTube, a gente tem Flickr, mas os números do Flickr a gente nem contabiliza, porque é mais repositório. E tem o Cloud, que é um índice de influência nas redes sociais, que ele é free, é um site. Então você pode entrar lá, que ele compara várias redes sociais, e eu anoto esses números, e a gente vai monitorando o que está dando certo semanalmente. Toda segunda-feira, de manhã, eu anoto esses dados. Pode passar, por favor? A gente tem aqui embaixo, pode ver os números, o alcance, o engajamento do Facebook, o alcance do Twitter. Esses 4 é o que eu atualizo diariamente. Essas outras informações são outras coisas. A que eu acho mais relevante é justamente do engajamento. Eu pego a quantidade de curtições, divido pela quantidade de pessoas interagindo com a página, compartilhando, curtindo ou comentando, e chego no número relativo. Esse número você pode comparar páginas diferentes. E aqui eu consigo ver exatamente as semanas que a página da CGU foi bem e foi mal. Você vê que recentemente a gente não está tão bem, em abril. Mas já em janeiro a gente teve um pico bom. Pode só voltar um slide, por favor? Que eu esqueci só de falar lá em cima. Isso aqui para mim foi muito importante, por quê? Eu sempre tive uma questão com a comunicação, sempre me intrigou. Que era essa questão de ser subjetiva, do achismo, né? As pessoas acham que é só vamos fazendo e está dando certo. Não, sem planejar e principalmente de não conseguir aferir os resultados, né? A gente fala muito sobre isso, retorno sobre investimento, ROI, né? E quando a gente trabalha no digital, isso não tem como. Porque se não tiver retorno, todo mundo está vendo que a sua página não está tendo compartilhamento, que não está funcionando. Então você tem como aferir. Isso para mim, lógico, é uma faca de 2 gumes, porque você trabalha por desempenho, por resultado, mas para mim foi um alívio. Porque você deixa de falar, porque eu argumento para minha área fala, olha, eu quero criar uma página, eu quero fazer a postagem de tal forma. A área técnica vai falar, olha, não funciona. Você quer que a gente faça? A gente faz. Então, em regra, a gente não costuma não fazer, porque a gente já ganhou a confiança das áreas técnicas, ela já vem a área de redes como uma área que sabe o que está fazendo. Mas, lógico que às vezes a gente tem que publicar e a gente mostra. Então, também tive um outro caso de outra chefia que proibiu que a gente publicasse as notícias da imprensa no Facebook. Era só release, saído da Ascom e as nossas imagens. Falei, olha, mas realmente... Ela falou, mas ninguém faz isso. Eu falei, ninguém faz, mas a gente faz, dá certo. Os usuários nunca reclamaram, pelo contrário, falaram, pô, que legal, porque você está falando de um assunto que tangencia os assuntos da CGU. Então, se o MPF fez uma ação interessante, o TRE, como eu vou mostrar, fez um aplicativo contra a corrupção, por que ele não pode estar na minha página se eu falo sobre corrupção o tempo inteiro?
por mais que não tenha o dedo da CGU, e a gente cortou. Aí, mês a mês, foi assim o desempenho. Lógico, foi uma curva não muito inclinada, mas foi diminuindo o desempenho. Deu no 4º mês, eu cheguei lá e falei, ó, continua sem as notícias ou não? Voltou a subir gradativamente. Isso a gente tem várias experiências. Pode passar 2 agora. Até o lance, contra fatos não há argumentos. Essa parceria também foi algo que saiu lá de nós 3, né, da equipe. A gente recebe manifestação de ouvidoria pelas redes sociais. Eu acho que é algo que já é falado por aí, já vejo alguns órgãos fazendo. A gente começou já faz uns 2 anos, mas demorou outros 2 anos para a gente efetivar essa parceria. Primeiro eu chamei, né, Ouvidoria Geral da União, é uma unidade da CGU. Aí eu falei, vamos conversar, até chegando muita demanda aqui, que é de ouvidoria. Lógico, a gente faz um tratamento de comunicação, orienta, mas será que dava para dar um atendimento mais definitivo para essa pessoa, mais especializado? Aí, de início eles já recuaram, falaram, já vem trabalho, né? Aí recuaram um pouco e tal, falaram que não, na verdade eles foram bem sinceros, falaram, olha, não tenho equipe, e 2 anos depois eles procuraram a gente. Então a gente conseguiu, pela mensagem privada do Facebook, se você for lá, você vai receber uma resposta de ouvidoria, da equipe da Ouvidoria Geral da União mesmo, e via as redes sociais. Assim, isso aqui dá uma palestra inteira explicando como que é o procedimento. Eu estou completamente à disposição, meus contatos vão ficar aqui. E é uma palestra separada mesmo, porque como que é o procedimento, mas é simples, também não tem gasto nenhum. Você manda um e-mail para a área com os nomes dos cidadãos, eles respondem, você dá um ponto focal para a pessoa e ele responde 100%. Aí o CNMP, né, o Conselho Nacional do Ministério Público, achou interessante, já implantou, o MAPA também, então já tem outras iniciativas que estão acontecendo nessa linha, e é bem interessante. Então a gente mudou a cultura organizacional com esse serviço, é uma questão de motivação, não envolveu nada e 0 custo, né? A próxima, por favor. Então, como a gente viu, aquele lá era um GIF que a gente faz, também está na nossa equipe de 3 pessoas, não tem área de vídeo, não tem nada. Então, o que a gente faz de animado é só isso, que é frame por frame, não tem equipe de vídeo, as com da CGU. Talvez alguns de vocês tenham alguma pessoa de vídeo, a gente não tem. Agora, o fotógrafo que chegou esse ano, ele faz meio a meio também, ele grava às vezes e edita, mas ele está meio a meio, então o fotógrafo está junto com o vídeo. E o que a gente faz? Começou a fazer alguns GIFs, mais uma vez, observando alguma imagem que a gente soltou, ou até alguma notícia. Isso aqui é assédio moral, se você entrar no site da CGU, não tem nada falando sobre isso, está errado. A gente até poderia estar explicando um pouco mais. Mas eu, observando nas matérias que saiu uma matéria no Correio Brasiliense sobre assédio moral, falando que a Ouvidoria Geral da União tinha atendido não sei quantos casos de assédio moral. Aí eu falei, interessante, isso aí está acontecendo o tempo todo, a gente tem que evitar. Criamos uma imagem que deu 2.000 compartilhamentos e depois fizemos o GIF. Você vê que várias coisas que eu já mostrei aqui, a campanha de pequenas corrupções, a gente transforma em GIF, então é uma outra forma de impulsionar e trazer o assunto novamente de uma forma diferente, também com 0 custo. Tudo criado pela gente. Esse da live vai sair terça-feira, nem foi publicado ainda, porque terça-feira a Lei de Acesso faz 5 anos, né? No Poder Executivo Federal, no âmbito federal, a gente vai soltar ele na terça-feira. Pode passar, por favor? Tá, e agora eu vou falar assim, como é que a gente fez lá de início, 6 anos atrás, quando eu cheguei em 2011, para a gente chegar nesses 4.4 de estrelinha de avaliação lá na nossa página do Facebook. Pode passar mais uma vez? Como eu estava sozinho, o que era feito até então? Era publicado o release. Então, quando eu cheguei, era assim, o release, frio, não tinha nem imagem, 6 curtições. Mais um, por favor. E aqui devia ter 500 seguidores, era o início da página mesmo. Ele foi aberto em janeiro, a página, em março. E a gente vê já 1 ano depois, não é lá grandes coisas. Até porque eu deixava até o link, olha que situação. Eu postava o link e não apagava, porque eu não sabia que dava para apagar. Mas já aumentou alguma coisa. Então assim, eu sozinho, eu falei, chefe, o que você acha? Ela, bacana, interessante. E esse foi o primeiro crescimento que eu consegui sozinho.
Então, beleza, vamos nessa. Então, motivacional. Mais um, por favor. E aí eu anotava tudo que eu queria fazer e não conseguia. E aí, todo mundo no mesmo bar, na mesma canoa furada. E aí eu anotava e por sorte, aí veio a sorte, por favor, mais uma. Naquele ano veio um concurso, o único concurso de comunicação da CGU, eram 4 pessoas e 3 foram para a Ascom, uma foi trabalhar comigo. Então era eu e essa jornalista que está lá até hoje, a Roberta. E aí a gente já começou a colocar algumas coisas em prática. Mas ela é jornalista, também não fazia arte, eu também não, mas a gente falou, vamos fazer arte. E deu no que deu. Pode passar, por favor? Aí a gente fez essas coisas lindas. Que durou 2 semanas, 3 semanas. A gente começou a fazer, aí a chefe falou, parabéns assim, pela iniciativa. Mas o que aconteceu? Você acha que ia ser efetivo a gente sentar com ela? Chefe, a gente precisa de uma diretora. Lógico, a gente fez isso. Mas esse impacto foi muito maior. A gente falou, a gente vai fazer, a gente quer fazer. A gente quer fazer. E aí então a gente forçou a necessidade e ganhou as condições. É o que acontece até hoje. O Jorge Age, que é o ministro anterior, costumava falar isso sobre a lei de acesso à informação. Ele falava assim, a gente teve 6 meses para implantar a LAI. Se fosse 1 ano, talvez fosse pior. Quando teve 6 meses, a CGU se mobilizou, criou o ESIC, implantou, capacitou, deu certo. Então, teve uma força ali, não foi surreal. Então, é o que a gente costuma fazer. Eu estou precisando de vídeo agora, eu já mostrei. Semana passada a gente teve uma reunião com o ministro, e aí eu mostrei que a gente precisa ter vídeo. Parece que vai ter. Entendeu? Mas eu não vou fazer um vídeo feio e botar lá também, que aí vai dar ruim. Então, próximo, por favor. E aí, o que a gente tem atualmente? A gente tem a Carlinha, que eu vou mostrar, é a 3ª pessoa. Até a época da campanha ela fazia metade de clipe e metade de direção de arte. E aí ela faz as nossas artes. E a gente também divulga as notícias que saem na imprensa. Essa aqui é daquela Operação Serenata de Amor, não sei se alguém já ouviu falar. São os meninos que construíram um robô para monitorar os gastos dos deputados na Câmara dos Deputados. Então, assim, não tem nada a ver com a CGU. Mas a gente publica lá, deu 600 compartilhamentos, bom pra gente. E é um assunto interessante, tem tudo a ver com o assunto da CGU. E a gente não está querendo se apropriar de nada, a gente só está querendo divulgar assuntos relacionados ao combate à corrupção, transparência, tudo na nossa página. Isso a gente conseguiu implantar, eu acho bem interessante. Te abre asas e você fala sobre coisas que normalmente você não falaria. Né? E mais um, por favor. E o nosso terceiro linha de atuação, linha de publicação, são os nossos releases. Então a gente faz nessa imagem mais estreitinha. Basicamente isso que a gente faz no Facebook. Mais um ritmo alto e numa produção constante e diária. Mais uma, por favor. Então, como é que funcionou o crescimento dos fãs do Facebook? Eu fiz só até 2014, eu vou mostrar por quê. Passa mais um, por favor. Então, quando eu abri a página, eu não estava na CGU. E aí eu entrei em julho de 2011 e aqui eu comecei a publicar as notícias. Então, olha só, é relevante. A gente teve um crescimento bem pequeno e era o que podia ser feito. E enquanto isso, eu fui estudando e anotando tudo que eu gostaria de fazer, mas não tinha condições. Por favor, mais uma vez. Aí entrou a Roberta e a Carlinha. A Carlinha entrou 2 semanas depois da Roberta, porque a gente fez aquelas artes. E aí, olha só, o grau de crescimento de seguidores. Então, isso aqui, quando você mostra para o seu chefe, e ele mostra para o chefe do chefe, você tem todos os argumentos necessários para falar, olha só, a necessidade de uma equipe exclusiva. Isso eu acho muito interessante a gente conversar. Para quem é chefe e para quem tem que lidar com essa situação, não adianta. Eu, inicialmente, aqui, eu fazia redes e participava da área de publicidade. E eu ficava limitado, óbvio. Então, acho que hoje em dia a gente já superou essa etapa de equipe exclusiva, apesar de poucos órgãos conseguirem, mas já é unanimidade. Eu acho que esse é um gráfico bom para argumentar com o seu chefe, se você quiser, vai estar disponível, mostra o quanto que vale a pena. E o próximo foi justamente a campanha. Então aqui a gente viu o cotovelo que a curva deu, né?
Para cima temos altos e baixos, mas eu gosto de mostrar exatamente a necessidade do crescimento, de uma equipe exclusiva e do crescimento da página, essa relação. Pode passar, por favor. E a gente atualmente, eu falei, ano passado deu 30 milhões de pessoas alcançadas. Mais uma, por favor. No Twitter a gente teve o mesmo movimento, eu acho legal falar do Twitter, ele sempre é o segundo, mas eu gosto muito do Twitter até como rede pessoal. A gente trabalha com conteúdos específicos no Twitter, todos os releases saem no Twitter, poucos saem no Facebook. Inclusive a Asconda, a CGU, na época, publicava 10, 12 releases apenas por mês. Então, assim, até nisso era um insumo pouco precário, né? E poucos vão para... Realmente tem conteúdo para o Facebook. Atualmente, até contei vindo aqui no carro, em abril a gente publicou 24 releases, mas poucos deles também, acho que a metade realmente tem apelo para o Facebook, mas todos eles saem no Twitter. Então a gente faz também uma diferenciação de conteúdo. Pode passar, por favor. E a produção de conteúdo, como é que funciona? Estou aqui monitorando meu tempo. A Roberta, que é de Pernambuco, ela falou, não, eu vou aqui cascavilhar o site. Gente, foi basicamente isso que a gente fez no início. Eu sentei com a Roberta e falei, vamos mexer nesse site inteiro, até porque a gente não tinha confiança de sair falando em nome da CGU. Eu falei, quando a minha chefe falou, não, você vai ser o responsável, você tem, eu lembro direitinho. Eu falei, não, mas tem o Luiz, né, que trabalha com a gente, eu falei, podia ser eu e o Luiz. Ela, não, vai você que vai ser o responsável. Ah, beleza, aí, né, com o tempo eu fui ganhando confiança. E a gente pegou o que já estava no nosso site, uma cartilha sobre gestão de recursos federais, a lista. Então, não tem muito como errar se você souber usar a linguagem certa e uma criação bacana. E foi isso que a gente fez, cascavilhando, mexeu todos os sites dentro de cada cartilha. Ó, isso aqui é interessante, isso aqui é noticiabilidade, né? O pessoal do jornalismo. Pode passar. E atualmente a gente tem as nossas editorias, né? Isso aqui é literalmente a nossa rede. E os JPEGs, que a gente chama, mas são PNG. Eles são divididos em inéditos, que são os que a gente repete, inclusive, mas a gente repete sempre aperfeiçoando, né, a imagem. Você pode ver que vários deles estão com a data de 2017 e outros a gente naturalmente vai deixando, porque a gente vê que não funciona, é uma constante tentativa e erro. Né? E tem os específicos, que acontece alguma coisa, a gente cria, mas eles não voltam. É basicamente assim que a gente separa as nossas imagens e as editorias foram nascendo naturalmente. Mais um, por favor. E aí? No início a gente fazia aquele JPEG, naquele formato, a gente já mudou. Então o trabalho de hoje em dia é um constante aperfeiçoamento e a gente já faz de uma forma melhor todas as demandas que chegam. E aí é chão de fábrica, é linha de produção e tem funcionado bem. A gente só precisa, que eu vou falar nos próximos passos, é saber sair do dia a dia e fazer mais coisas diferentes. A gente está aperfeiçoando para conseguir fazer isso também. Pode passar. A questão de tentativa e erro, mais uma. Então, esse aí pode até coloca mais um. Isso são coisas que a gente fez no passado e não faz mais. A gente fazia repost da mesma coisa, exatamente da mesma coisa. Então, assim, por que eu trago isso? Para ver que, novamente, não tem fórmula. A gente fez isso na época, dava certo. A gente publicava, dava 710, depois dava 330, ainda estava interessante. Tinha gente que não tinha visto o primeiro post, 3 dias depois. 400 e 400 compartilhamentos. Hoje em dia a gente sabe que o algoritmo do Facebook não perdoa. E ele vai derrubar se você publicar uma coisa exatamente igual. Então dificilmente a gente publica a mesma coisa 2 vezes. A gente publica e cria uma imagem, cria um GIF com o mesmo assunto. Então a gente vai trazendo o assunto de várias formas diferentes. E a gente fazia também esse apanhado do que tinha saído no mês, a gente viu que o usuário não dava muita importância. Porque isso não é muito compartilhado. Tinha um quê de informação, mas não tinha atração para o Facebook. Então a gente abortou também essa ideia. Pode passar, por favor. Mais uma. Então aqui eu falo exatamente dessa questão de que tipo de conteúdo a gente colocar nas nossas redes sociais governamentais. A gente vai ficar só lá falando, não, a CGU, parece
uma vitrola arranhada, vou ficar falando só sobre o órgão, ou eu vou abrir, vou falar um pouco mais e vou ganhar mais adeptos na página. Só que também, pro outro lado, eu não posso sair colocando a citação do Ayrton Senna, que a gente vê por aí. Já vi Nat Roots, já vi Gandhi. Tem, a gente sabe que tem. E assim, na nossa página a gente tem citação também, mas a nossa linha de citação é toda baseada em ética e integridade, que é uma área da CGU do combate à corrupção, com o setor privado. Então a gente pegou esse gancho e só coloca citações nessa linha, né? Agora, se for ao Léo, a gente não tem fim, pode passar. E aqui a gente tem 3 exemplos, ó, TRE, MPF, uma ONG de coisas que a gente publica de terceiros. Mais uma vez, por favor. E aí são as imagens que a gente criou baseado nas notícias que a gente viu na imprensa. E aí essas funcionam muito bem. Essas têm muito compartilhamento. Esse tipo de conteúdo sempre dá resultado. Mais um, por favor. Sempre dando, né, os créditos, você vai ver o link também tagueando certinho. E eu costumo falar o seguinte, você está na rede, haja como usuário. Então, responder o usuário. No caso do Twitter, dá RT. A gente dá RT até em pessoa física, cidadão. Ele falou alguma coisa interessante, eu analiso, eu fico no Twitter, a Roberta fica no Facebook. Inclusive, se vocês perguntarem alguma coisa, eu respondo. Se vocês perguntarem agora, eu respondo na segunda, porque final de semana a gente não tem estrutura. Mas a gente mostra isso para o usuário, está no nosso termo de uso, que a gente vai até onde o braço alcança. Já trabalhamos aos finais de semana. Já deu problema. Óbvio. Porque você coloca um post programado para o final de semana e o link está quebrado, que nem eu vou mostrar. E já aconteceu. Então, a gente não perde muito perdendo esse usuário, mas a gente ganha muito em qualidade. Se você tem condições de trabalhar aos finais de semana, inclusive a audiência é maior. Mas a gente trabalhou na tentativa e ele falou, a gente não vai atuar por enquanto, a nossa equipe não tem condições de fazer isso no final de semana, a gente não tem como monitorar, dar uma resposta. O cara vai xingar alguma coisa no sábado de manhã, vai ser apagado só na segunda. Então, a gente saiu. As próximas, rapidinho. Questão de resposta, né? Acho que também a gente está servindo o cidadão, a gente não pode deixar ele no vácuo, mesmo que seja uma orientação. As próximas. E a mudança de cultura. Então, na Ascom, a gente não tinha um fotógrafo, então eu fui lá no assessor de imprensa e falei, olha, quando você for acompanhar uma autoridade, você pode tirar uma foto para mim? Então a gente mudou a cultura na Ascom também. Então, a gente fez essas fotinhas de bastidores. No próximo, por favor. Esse é o post que a gente soltou no final de semana. Mais uma. Olha os comentários que a gente teve. Só lascando. Mas não funciona isso aí, não sei o quê. Então, esse foi o turning point. Eu falei, olha, vamos repensar essa questão do final de semana. A gente tem uma audiência muito boa durante a semana e está dando para conciliar bem. Então a gente recuou um pouquinho até um próximo momento. Mais uma, por favor. Então aqui a gente já está encerrando, acho que é o penúltimo. Quais atividades que a gente faz lá nas redes, essas três pessoas. Eu e a Roberta, a gente faz quase a mesma coisa, ela fica no Facebook, eu fico no Twitter, e eu fico gerenciando como um todo, lembrando do que tem que ser postado, fazendo a gestão. A gente faz a curadoria de notícias pelo próprio Twitter, eu faço diariamente lá, eu coloco várias palavras-chave e procuro no próprio Twitter, mas a gente tem o nosso clipe e tem o Google Alerts também. A programação ela é feita no Hootsuite, que é free. Para o Twitter, a gente tem posts programados, 4 tweets diários, em horários diferentes. E ele é atualizado com retweets e os nossos próprios releases, então fica mais fresquinho. E a gente sempre vai atualizando esses posts programados. No Facebook, a gente usa a própria ferramenta. Monitoramento e atendimento às próprias redes, então tudo free. A criação é que temos o Photoshop Illustrator, essa é uma questão que não dá para falar que é 100% free. Mas é o que a gente tem na Ascom. E as estatísticas eu utilizo o Excel. As nossas outras ferramentas é um Word, um banco de tweets, que é um banco de respostas também, que a gente quase nem acessa mais, porque hoje em dia já foi automático, mas está lá para o conhecimento, caso as pessoas saiam da equipe. E um calendário de datas comemorativas e aniversário de capitais, que alguns posts que a gente faz. Tudo muito simples. Então é mais ficar atento, questão de postura, né? Próximo, por favor. E os próximos passos lá para a gente, o que a gente tem pensado? A questão do vídeo que eu mencionei, a questão do Scoop, que é uma ferramenta paga, então a gente conversou com o ministro semana passada, ele achou interessante, que a gente consegue monitorar sem falha, sem ser manual,
algumas palavras. O Exército faz isso muito bem, a gente já visitou, já fez o benchmark, e a gente quer contratar essa ferramenta, que até para responder o cidadão, a Ana, acho que vai falar isso no Ministério da Saúde, certamente ela tem uma ferramenta parecida com o Scoop. E o próximo é o que eu falei dos projetos, né, para a gente poder fazer mais campanhas, sair do rame-rame, que nem uma chefe minha falava, do dia a dia do operacional, que é isso que dá a curva o pico de audiência. Então a gente poder se atentar mais a esses projetos. Vai ser uma pessoa, ou a gente vai mudar o processo? Isso aí a gente está pensando. Próximo, por favor. E a gente voltou à campanha. Penúltimo slide. Então tá, a gente lançou a campanha e eram só os cards separados. E aí veio a questão da sorte. Mais um, por favor. A sorte foi o seguinte, que inicialmente eu tinha feito o álbum, eu ou a Roberta, não me lembro, apenas com 3 imagens. Aí eu falei, vamos criar, a gente sempre cria álbum de cards que a gente faz com a mesma linguagem. Vamos deixar aqui registrado em um lugar. E a gente colocou essas 3 e depois vamos colocar as demais, por favor. E aí apareceu dessa forma para o usuário, quando eu coloquei as minhas outras imagens. E aí chegamos a 5.000 compartilhamentos. Eu falei, mas peraí, eles estão compartilhando o álbum. Então quando eu cheguei, aí eu falei, meninas, eles estão compartilhando o álbum, vamos criar uma imagem. Aí na próxima, aí a gente pegou aquele input e só fez isso, só tirou uma das imagens e botou assim, tudo observação. A gente tem que estar muito atento a toda variação de audiência da nossa página, né? Então essa foi uma sorte. A gente, quando foi incluir as fotos no álbum, a gente viu que aquilo ali daria resultado, conseguimos enxergar isso e adaptar para a imagem. E aí foi sucesso todo. Bom, então era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Eu acho que a gente tem que lembrar que o tempo pessoal e a questão de patrocínio e várias outras dificuldades, a CGU tem, acredito que vários de vocês também tenham, mas eu acho que coisas que não custam, que é a questão da gente ter perseverança, é básico, que nem a Kátia falou, vontade, eu tinha colocado exatamente essa palavra, perseverança, vontade e calma, porque também no estresse, no dia a dia, o negócio sai dos trilhos. Então tudo que a gente fez demorou às vezes 2 anos, 3 anos para a gente emplacar. A campanha demorou um ano e meio até a gente perceber isso. Então tem que ter uma continuidade, mas tudo isso em regra é de graça e vale a pena. Agora olhando para trás, eu acho que está dando mais ou menos certo. É isso, gente. Meus contatos estão aí. Meu Twitter é guirocha82. Quem quiser seguir, eu vi que alguém postou alguma coisa, eu estava indo para cá, então quem quiser eu sigo de volta. Obrigado, gente. Perguntas? O contato. Pode voltar lá no contato, pessoal, tá pedindo? Boa tarde, eu sou Marcelo, sou do Centro de Comunicação da Universidade Estadual de Goiás. Parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido lá. Queria que você apontasse algumas questões. A primeira delas é sobre como a estrutura de comunicação lá do seu Ministério funciona e de que maneira a área de redes dialoga com as outras ações, com outras campanhas, enfim, com outras ações de comunicação do órgão. A segunda é se esse desempenho é todo orgânico ou vocês injetam algum tipo de recurso nas postagens. E o terceiro, sobre como vocês conseguiram contratar o Scoop. A gente já tentou na universidade várias vezes, mas por conta das regras de licitação, a gente não conseguiu. E a gente só usa hoje essas ferramentas que são gratuitas. Sim, boa, ótimos pontos. A Ascom do Ministério, né, Ministério da Transparência, CGU, ela tem atualmente com a chefia 13 pessoas. Então, dessas 14 com o fotógrafo que chegou recentemente. Então, desses 14, 3 somos das redes. Eu acho muito expressivo, né?
mas inicialmente só era eu. Como que a gente dialoga? É tudo aberto, né, parecendo uma redação de jornal, isso ajuda muito o fluxo, e o que aconteceu um pouco naturalmente, mas também com o tempo, vai sair um release, o próprio assessor já manda para mim, eu até falo, manda antes, que eu já deixo a imagem criada. Então já flui de uma forma organizada e que funciona. As meninas recebem alguma coisa para diagramar, elas falam, Gui, vai chegar uma publicação X, vocês têm interesse? Já manda. Então, assim, todo mundo lembra das redes sociais. Com o tempo, isso foi acontecendo. De início, a gente teve que chegar e pedir. Quando começou eu falar, ninguém lembrava da gente. Então, eu chegava lá, olha, isso aqui, toda hora eu era visto como chato, algumas vezes, ainda sou chato, mas era isso. E sempre foi assim, é uma questão de você persistir, ir atrás e falar, pô, eu estou fazendo meu trabalho. E, até porque era novo, ainda é novo. Mas hoje em dia as áreas lembram, né? A parte técnica solta alguma coisa, ela quer que saia nas redes, e a Ascom já entrou no fluxo. A outra questão, patrocínio, não, a gente nunca usou. A Secom já fez uma campanha pra gente, mas nem deu tanta repercussão. Até foi sobre a LAI específica. Eles pagaram em alguns sites, mas não patrocinaram nas redes. Então todo o nosso impulso é orgânico, é 100% orgânico. E o Scoop a gente está tentando viabilizar com um organismo internacional, que a verba é um pouco mais, o processo de licitação um pouco mais simples. Parece que é possível, a gente já contactou o jurídico e outras instituições. A gente tem uma verba do BID, se não me engano. A gente está tentando ainda, mas eu acho que vai sair. Então, é mais ou menos assim. Como que vocês fazem os GIFs? Pois é. O GIF, ele é Illustrator e Photoshop também. A gente procurou no Google e a gente viu frame por frame. O que a gente faz? Os GIFs, eles são frames separados. JPEGs que a gente cria e a gente anima. Aquele conceito de animação normal. Só que a gente usa poucos GIFs e que demore um pouco mais, poucos frames, e que demore um pouco mais, e funcionou. E a gente fecha ele em formato GIF direto do Photoshop e coloca no GIFy, eu acho que é GIFy, GIPHY, que é um site, é uma rede só para GIF. E a gente coloca lá e depois posta ele no Facebook, no Flickr ou no Twitter. Se precisar de passo a passo, pode me ligar. Quem me ensinou foi o Ministério do Planejamento, que fica registrado. Também liguei lá e falei, gente, que legal, como que vocês fizeram? Então é isso que a gente faz todos os dias. Como que você faz isso? Pô, isso é legal. Aí eu liguei lá, a moça, é assim, assado. Eu falei, que legal. Então a gente vai fazer. Eu pensei que tivesse edição de vídeo, ainda a gente não tem. Mas dá para fazer com Illustrator e Photoshop. Pelo adiantado da hora, eu vou terminar aqui com mais uma pergunta. Boa tarde, parabéns pela palestra, pelo trabalho. Eu queria que você falasse a respeito desse trabalho com a ouvidoria, com a OGU. Rapidinho, o usuário vai, pelo que eu entendi, na mensagem privada e manifesta algo que vocês identificam como denúncia, elogio, reclamação, enfim, né? Pedido de informação. E aí vocês, de que forma, transmitem isso à OGU e de que forma ela responde ao cidadão, pelo que eu entendi? Isso. Isso é realmente uma palestra. Eu fui lá conversar no CMMP, aí eles instalaram, já conversamos em outros lugares. É muito interessante, porque a comunicação ela tenta atender o cidadão da melhor forma, mas a ouvidoria trata muito melhor que a gente, né? Ela vai a fundo, consegue com mais propriedade, é o trabalho fim deles. Então, como é que a gente faz esse contato com a Ouvidoria Geral da União? Eles compraram a ideia primeiro, isso é essencial. Mas eu acho que dá para sensibilizar muito fácil, que a gente tirou vários prints de comentários que eram demandas de ouvidoria que não estavam sendo tratados, a gente só remetia, às vezes a pessoa se perdia, tinha muita turnover, né? Pouco turnover, no caso. E aí o que a gente faz? No dia a dia, a Roberta fica mais nessa linha de frente, que é só nas mensagens do Facebook, por enquanto.
a pessoa fala, a gente pega o nome da pessoa, olha, eu acho que essas são demandas de ouvidoria. Manda um e-mail para a área do OGU e alguma pessoa lá tem acesso direto ao Facebook, que a gente dá um acesso de administrador, nem é de administrador, é um acesso mais baixo, que é só para responder mensagens. Então, assim, ela recebe esses nomes e aí ela ou orienta que ele responda, e a resposta não é dada pelo Facebook. Ela cadastra no sistema a demanda do... Então tem uma pessoa na ouvidoria que cadastra o que foi dito, pede mais informações, e aí a gente dá o protocolo para ela, que ela acompanha pelo sistema. Mas é um canal de entrada, né? Entre aspas. Mas é OGU em parceria com as contas. Mas o contato está aí, a gente pode estender. Eu posso passar alguns links também que a gente fala a respeito. Quero agradecer a sua presença, Guilherme. Guilherme veio correndo lá de Brasília para falar aqui, para compartilhar os conhecimentos. Já vai voltar, né? E pedir mais uma vez uma salva de palmas.